Leonardo jamais imaginaria que aquela noite chuvosa em Goiânia mudaria tudo. O céu escuro e carregado anunciava que a tempestade seria intensa, mas, confortavelmente instalado em sua casa no condomínio de luxo residencial Aldeia do Vale, ele pouco se importava com o clima. Após um longo dia de compromissos, entrevistas e reuniões sobre seus próximos shows, ele finalmente relaxava, cerveja gelada em mãos, assistindo TV. Do lado de fora, o vento uivava entre as árvores, trovões rasgavam o céu e a chuva castigava a cidade sem piedade. A noite se passou sem grandes preocupações para ele. Mas, ao amanhecer, tudo mudou. O telefone tocou, quebrando o silêncio da manhã. Era Ana, sua funcionária de confiança, e sua voz carregava um peso incomum. Seu Leonardo, desculpa ligar essa hora, mas aconteceu uma tragédia com Dona Silvia. O cantor imediatamente se endireitou no sofá, um frio na espinha percorrendo seu corpo. O que houve, Ana? Fala logo. A chuva de ontem. A casa dela foi levada pela enxurrada. Ela perdeu tudo, patrão. Tá desesperada. Leonardo sentiu o coração apertar. Ele sabia que Dona Silvia morava em uma área mais humilde da cidade, onde as casas eram frágeis diante da fúria da natureza. Mas nunca imaginou que um temporal pudesse destruir completamente o lar dela. Por alguns instantes, ficou em silêncio, tentando processar a informação. Então, sem hesitar, pegou o telefone e discou o número de Dona Silvia. A voz do outro lado da linha saiu trêmula, carregada de dor e desespero. Seu Leonardo. Eu tô sem chão. Minha casinha foi embora. Só sobrou a roupa do corpo. Eu não sei o que fazer. Leonardo respirou fundo, sentindo o peso da angústia daquela mulher que sempre cuidou dele e de sua família com tanto carinho. Ele sabia que palavras não seriam suficientes. Era hora de agir. Dona Silvia, fique tranquila. Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo. O cantor ficou parado por um instante, olhando para o telefone em suas mãos. As palavras dela ecoavam em sua cabeça. Minha casinha foi embora. Aquilo o abalou profundamente. Ele conhecia a Dona Silvia há anos. Sempre a viu trabalhando com dedicação, preparando refeições com amor e garantindo que tudo estivesse em ordem na casa. Agora, ela não tinha mais um teto. Sem pensar duas vezes, Leonardo tomou uma decisão inesperada. Uma decisão que mudaria a vida de Dona Silvia para sempre. Pegou as chaves do carro e saiu de casa determinado. Ele não deixaria aquela mulher que fez tanto por ele ficar sem um lar. Algo grandioso estava prestes a acontecer. Como um homem batalhador que nunca fugiu dos desafios da vida, Leonardo sabia que não poderia virar as costas agora. Ele pegou o telefone com firmeza e fez a primeira ligação. Zé, preciso de você agora. O tom de urgência na voz de Leonardo fez seu fiel segurança ficar imediatamente atento. O que houve, chefe? Sem perguntas. Encontre Dona Silvia e traga ela pra cá. Rápido. Sem hesitar, Zé saiu para cumprir a missão. Enquanto esperava, Leonardo caminhava inquieto pela sala, tentando entender como alguém tão leal e dedicado como Dona Silvia poderia estar passando por um momento tão cruel. Ele não aceitaria isso. Minutos depois, o interfone tocou. Seu Leonardo, Dona Silvia chegou. Manda entrar. Ele foi até a porta e viu o carro de Zé estacionando. Dona Silvia desceu hesitante, com os olhos vermelhos e a expressão de alguém que carregava um peso insuportável. Leonardo não perdeu tempo. Abriu os braços e a envolveu num abraço apertado. Vem, Dona Silvia. Aqui é a sua casa agora. Ela soluçou baixinho, surpresa com a atitude dele. Meu filho, e eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você cuidou de mim a vida toda, agora é minha vez de cuidar da senhora. Dentro da casa, Ana já havia preparado um café quente e um pão de queijo fresquinho, mas Dona Silvia mal conseguia tocar na comida. Suas mãos tremiam.
trabalhei tanto para construir minha casinha, e agora não sobrou nada, e sua voz falhou. Nem uma cadeira, nem minha geladeira. Me sinto perdida. Leonardo bateu a mão na mesa, decidido. Isso acaba hoje. A partir de agora, a senhora mora aqui comigo. Ela arregalou os olhos. Mas, patrão, e eu sou sua cozinheira. Não posso abusar da sua generosidade. Leonardo sorriu, balançando a cabeça. Generosidade, nada. Aqui todo mundo ama a senhora. E família cuida um do outro. As lágrimas que ela tentava segurar caíram de vez. Ela nunca esperava esse gesto. E naquele momento, soube que nunca estaria sozinha. Mas o que Leonardo não imaginava era que sua decisão causaria um verdadeiro rebuliço dentro e fora da sua casa. No dia seguinte, a notícia já havia se espalhado entre os funcionários e amigos próximos. Enquanto alguns aplaudiam sua atitude, outros não viam com bons olhos. No café da manhã, Leonardo mal tinha pegado sua xícara quando seu irmão, Leandro, entrou na cozinha com um olhar preocupado. Então quer dizer que a dona Silvia vai morar aqui agora? Perguntou, cruzando os braços. Leonardo ergueu os olhos e percebeu o tom na voz do irmão. E qual o problema nisso? Leandro suspirou, pegando uma fatia de bolo. Olha, Léo, eu entendo sua gratidão. Mas você tem noção do que as pessoas vão dizer? Daqui a pouco a imprensa vai estar falando disso, e você sabe como gostam de inventar histórias. Leonardo encostou as costas na cadeira e soltou um riso curto, sem humor. Desde quando eu ligo pra fofoca? Se eu não ajudasse, iam dizer que sou ingrato. Agora que ajudei, vão falar besteira. Ah, me poupe. Leandro tomou um gole de café e balançou a cabeça. Só acho que pode virar um problema. Leonardo apoiou os cotovelos na mesa e olhou sério para o irmão. Sabe quantas vezes a dona Silvia cuidou de mim sem ninguém ver? Quantas vezes ela me preparou um chá quando eu voltava de um show sem conseguir nem falar? Quantas noites ela ficou preocupada quando eu estava doente? Agora me diz, eu vou deixar uma mulher dessas sem rumo? Não mesmo. Leandro ficou em silêncio por um momento e suspirou. Só espero que você esteja preparado para as consequências. Leonardo deu de ombros. Eu tô preparado para fazer o certo. E isso ninguém vai me impedir de fazer. Leandro respirou fundo antes de encarar o irmão. No fundo, ele sabia que Leonardo estava certo, mas a preocupação ainda pesava em sua mente. Você sempre foi teimoso, e Leandro riu, levantando as mãos em rendição. Se essa é sua decisão, eu respeito. Mas, se precisar de qualquer coisa, tô aqui. Leonardo abriu um sorriso de lado e deu um tapa amigável no ombro do irmão. Valeu, mano. Agora, me passa esse bolo aí. Os dois riram e, por um momento, o clima tenso se dissipou. Mas Leandro não era o único inquieto. O assunto começou a circular entre os funcionários de Leonardo, e não demorou para que a imprensa tomasse conhecimento. No fim da tarde, o telefone tocou. Era um dos assessores do cantor, soando preocupado. Leonardo, a internet já está comentando sobre isso. Alguns portais publicaram matérias dizendo que você trouxe uma funcionária para morar com você. Leonardo suspirou, irritado. Desde quando ajudar alguém virou polêmica? Você sabe como é. Tem gente elogiando, mas também tem quem critique, insinuando que há interesses por trás. Fechando os olhos, Leonardo massageou as têmporas. Ele já conhecia bem a forma como a mídia distorcia as coisas. Não estava arrependido, mas não esperava que aquilo se tornasse um escândalo. No entanto, ele não fazia ideia de que aquela noite traria uma reviravolta ainda maior. O telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Sem pensar muito, atendeu. Alô? A voz do outro lado era grave e pausada. Leonardo, meu amigo, como você está? Ele franziu o senho. Quem tá falando?
Digamos que sou alguém querendo te dar um conselho antes que você se complique. Leonardo sentiu um calafrio subir pela espinha. Que conversa é essa? Se tem algo a dizer, fala logo. Sei que você tem um bom coração, mas certas atitudes podem pegar mal. Essa história da Dona Silvia. Imagina se começam a inventar coisas. Talvez fosse melhor encontrar outra forma de ajudar. O sangue de Leonardo ferveu. E quem é você para me dizer como devo ajudar alguém? Acha que eu ligo pra fofoca? Se eu me preocupasse com isso, nem saía de casa. A risada do outro lado foi fria. Calma, era só um aviso. Faça o que quiser, mas depois não diga que não foi avisado. A ligação caiu. Leonardo permaneceu imóvel, encarando o telefone. Quem era aquele homem? Como conseguirá seu número? E, mais importante, por que alguém estaria tão incomodado com sua decisão de ajudar Dona Silvia? Ele respirou fundo. Algo estava errado. Muito errado. Pegou o telefone novamente e fez uma ligação. Zé, preciso da sua ajuda. Do outro lado, Zé, seu segurança e amigo de longa data, percebeu a urgência no tom de voz do patrão. O que foi, chefe? Tá tudo bem. Ainda não, mas vai ficar. Você consegue rastrear um número para mim? Zé ficou em silêncio por um instante. Depende. O que tá pegando? Recebi uma ligação estranha. Um cara tentando me fazer desistir de ajudar Dona Silvia. Estranho. Me manda o número que eu vejo o que consigo descobrir. Leonardo enviou a informação e tentou não pensar muito no assunto. Mas era impossível. Algo não se encaixava. Enquanto isso, Dona Silvia tentava se adaptar à nova rotina na casa de Leonardo. Ana, a outra funcionária, ajudava a organizar algumas roupas novas que ele havia comprado. Eu nem sei como agradecer tudo isso, lhe disse Dona Silvia, com os olhos marejados. Ana sorriu. Não precisa agradecer. Você sempre cuidou de todo mundo. Agora é a nossa vez de cuidar de você. Mesmo com o coração aquecido pelo carinho, Leonardo sabia que aquela história estava longe de terminar. Ele ainda precisava descobrir quem estava por trás daquela ligação misteriosa. E, no fundo, sentia que essa busca traria segredos capazes de mudar sua vida para sempre. Dona Silvia não conseguiu conter a emoção ao olhar ao redor. A nova vida que Leonardo lhe proporcionava era algo que ela jamais imaginou viver. Ana, outra funcionária da casa, sorriu ao vê-la tão tocada. Não precisa agradecer, Dona Silvia. O patrão tem um coração enorme. Ele nunca ia te deixar na mão. Mas, do lado de fora, uma presença sombria acompanhava cada movimento. Um carro preto, de vidros escuros, estava parado do outro lado da rua. O motorista segurava o telefone com firmeza. Sim. Ele não desistiu. A mulher já está morando lá. A voz do outro lado da linha soou impaciente. Então está na hora de resolver isso. Ele precisa entender que se meter onde não deve tem consequências. Leonardo já começava a perceber que sua decisão incomodava algumas pessoas. Mas ele não era do tipo que recuava diante de críticas. Sabia que sua generosidade era algo que poucos entendiam, e isso gerava desconforto em quem tinha segundas intenções. No entanto, naquela noite, algo aconteceu que o fez perceber que a situação era muito mais séria do que parecia. Passava das 8 da noite quando ele, sentado na varanda, terminava sua cerveja antes de ir dormir. O clima estava agradável após dias de chuva. O silêncio do condomínio foi quebrado pelo som estridente de pneus cantando na rua próxima. Antes que pudesse reagir, um estrondo seco e forte atingiu seu portão principal. Seu coração disparou. Que diabos foi isso? Murmurou, já se levantando. Zé, seu segurança de confiança, apareceu na porta segurando o telefone. Patrão, vou dar uma olhada. Ambos caminharam até ao portão. Ao abri-lo,
viram algo que fez Leonardo estreitar os olhos. Um envelope pardo estava no chão, ao lado de um tijolo. Zé o pegou com cuidado e abriu. Dentro, um bilhete com letras recortadas de jornais trazia um recado sinistro. Pare de se meter onde não é chamado. Ela não precisa da sua ajuda. Leonardo leu e respirou fundo, sentindo o sangue ferver. Quem esses caras acham que são? Acham mesmo que vou me intimidar com um pedaço de papel e um tijolo? Zé olhou ao redor, tentando identificar algum movimento suspeito, mas a rua já estava vazia. Isso não foi só um aviso, patrão. Foi uma ameaça. Leonardo apertou o bilhete com força. Ele sabia que tinha duas opções, recuar ou descobrir quem estava por trás daquilo. E Leonardo nunca foi de recuar. Após algumas investigações, a verdade veio à tona. Dona Silvia havia sido vítima de um golpe. Seu nome foi usado como fiador em um empréstimo fraudulento, e agora um agiota, Elias Freitas, estava cobrando a dívida de forma agressiva. Ela nunca pegou aquele dinheiro, mas estava sendo pressionada para pagar uma quantia absurda. Sem perder tempo, Leonardo pegou o telefone. Zé, marque um encontro com esse Elias. Quero resolver isso cara a cara. Ao cair da tarde, ele chegou ao ponto de encontro, um posto de gasolina afastado, onde Elias o esperava dentro de um carro escuro. O sertanejo entrou e foi direto ao ponto. Você está cobrando a pessoa errada. Dona Silvia não pegou esse dinheiro. Elias sorriu de lado, cruzando os braços. O problema não é quem pegou, Leonardo. O nome dela está nos papéis. Alguém tem que pagar. Leonardo manteve a calma. Pegou um cheque do bolso e o estendeu para Elias. Isso encerra o assunto. Você nunca mais volta a falar no nome dela. Elias pegou o cheque, avaliou por alguns segundos e então sorriu, satisfeito. Negócio fechado. Leonardo saiu do carro sabendo que havia feito o certo. Mas algo lhe dizia que aquela história ainda não havia chegado ao fim. O agiota analisou o cheque por alguns segundos, um sorriso irônico surgindo em seu rosto. Não imaginei que fosse tão generoso, Leonardo. Mas me diga. Por que todo esse esforço por uma simples cozinheira? Leonardo manteve o olhar firme, a voz carregada de convicção. Porque ela é minha família. E família a gente protege, custe o que custar. Elias girou o cheque entre os dedos, pensativo, antes de assentir com a cabeça. Fechado. Mas lembre-se, Leonardo, nem sempre as coisas se resolvem tão fácil. Leonardo abriu a porta do carro e saiu sem olhar para trás. Não era um homem que se intimidava com ameaças. Se alguém tentasse prejudicar Dona Silvia novamente, teria que passar por cima dele primeiro. Ao retornar para casa, encontrou Dona Silvia sentada na varanda, os olhos fixos no horizonte. O semblante estava mais leve, mas ainda havia traços de uma tristeza silenciosa, a de quem já perdeu muito na vida. Está tudo resolvido, Dona Silvia. Agora a senhora pode ficar tranquila. Ela o encarou com os olhos marejados, a emoção transbordando em cada palavra. Meu filho, eu não tenho palavras. O que você fez por mim, ninguém nunca fez. Leonardo segurou as mãos dela com carinho, sentindo o calor de uma gratidão verdadeira. A senhora já fez muito por mim também. Isso aqui não é um favor. É o certo a se fazer. Nos dias seguintes, ele fez questão de garantir que Dona Silvia tivesse um lar novo, seguro e confortável. Mas, mesmo com tudo resolvido, ela recusou a ideia de parar de trabalhar. Enquanto eu tiver força, continuo cozinhando para o senhor, Leonardo. Ele sorriu, respeitando sua decisão. Então está combinado. Mas agora só quando a senhora quiser. A história se espalhou, e enquanto alguns alimentavam fofocas, a maioria enxergava a verdade, um homem de bom coração ajudando alguém que sempre esteve ao seu lado. No fim, Leonardo pouco se importava com os comentários da mídia. O que realmente importava era a consciência tranquila de ter feito o que era certo.
Ele sabia que fama e dinheiro vêm e vão, mas os laços que construímos e as vidas que tocamos são o que realmente permanece. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.